Passar para a palavra aqui, em nome de Jesus. João 10, versículo 9. E logo depois, Efésios 10, tá? Eu vou devagarzinho aqui, tá? Falando os livros. João 10, versículo 9. Olha só. Vou orar aqui pela palavra. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Oh Deus, com a tua graça e com a tua misericórdia, que não venha eu falar, Pai. Que em nome de Jesus, que o seu Espírito Santo possa falar em cada um dos corações, Pai. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, que não venha faltar e que não venha sobrar, Pai, além daquilo que o Senhor tem para falar conosco, em nome de Jesus. Abençoa com o teu poder e a tua graça, no nome de Jesus. Amém. No versículo 9, João 10, no versículo 9 diz assim: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá, achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância, com qualidade. Então, vamos nesses dois primeiros versículos aqui. Irmãos, olha só. O que nós precisamos entender? Diante de todas as situações, lá no emprego, lá na escola, na onde nós estivermos, às vezes no emprego, na casa de um cliente, em todas as situações, Deus tem salvação para a nossa vida. Quando ele fala salvação aqui, salvar-se-á, não está se referindo apenas, né? Só a salvação da nossa alma, só não, né? A salvação da nossa alma, mas a salvação da nossa vida, da nossa casa, de tudo aquilo que é nosso. Só que ele fala assim, ó: eu sou a porta. Jesus falando: se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Vai ser salvo. É como se eu me salvasse. Por quê? Porque nós não nos salvamos, mas nós tomamos a escolha de receber aquilo que Jesus tem para a nossa vida. E o que nós precisamos entender é o quê? É o versículo 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. E eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Abundância significa qualidade. Irmãos, em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos tomar a atitude de entrar pela porta, que é o Senhor Jesus, para que nós possamos salvar-se-á. Ele está falando assim, ó, a partir do momento que você toma a atitude, você vai ser salvo, vai salvar-se-á. Então, na nossa casa, há situações, em todas as situações, que eu preciso entrar por Jesus. Eu vou tomar uma decisão, vou fazer alguma coisa, por quê? Porque Jesus vai trazer salvação. Lá fora, o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Nós não podemos achar ou tentar cobrir o sol com a peneira, tentar tapar o sol com a peneira. Não, eu preciso entender que existe um inimigo lá que quer matar, roubar e destruir. Mas eu tenho um Deus que é comigo e tem cuidado das nossas vidas. Ah, eu tenho medo disso, você tem medo daquilo, né? A escolinha falou aqui, um monte de coisa. Irmãos, olha só, isso são sentimentos. Mas por onde que eu vou me localizar? Pela fé. Entendendo que Deus está cuidando da minha vida. Mas você não sabe o dia da manhã. Não, o dia de amanhã eu não sei e nem quero saber. Deus é que cuida. Porque se tiver uma coisa boa, eu vou ficar muito ansioso para chegar o dia de amanhã. Se tiver alguma coisa cheia de desafio, contrária, eu vou andar preocupado. Não, eu quero viver o dia de agora, em nome de Jesus, entendendo que Deus veio para me dar vida com qualidade, e eu sei que quando eu entro por Ele, quando eu coloco os meus planos, os meus projetos, a minha casa, aquilo que é meu, nós vamos viver a salvação do Senhor. Nós vamos viver aquilo que Ele tem para a nossa vida. Eu preciso entender, mas
Não, mas será que está acontecendo isso mesmo? Tá, irmãos. Outro dia eu vi uma ilustração, não sei nem se é bem real, mas não sei que se alguém me mandou, se eu vi em algum lugar, como é que foi a história. Não sei, acho que foi um amigo que mandou. Que uma menina entrou por um atalho, e naquele atalho tinha um cidadão lá. E antes dela entrar, ela viu. Ela orou e pediu que Deus guardasse ela. Ela passou e não aconteceu nada. Depois passou na televisão, ela estava em casa, e passou na televisão que uma pessoa tinha sofrido um problema com essa pessoa. O cara tinha abusado da menina. Ela falou assim, diz que o cara sendo entrevistado falou assim, mas 10 minutos antes passou uma moça aqui e você não fez nada. Não, na hora que ela passou, ela estava sendo acompanhado por alguém. Tinha um homem do lado dela. Irmãos, foi uma ilustração, não procurei saber como é que era a história, mas o que nós precisamos entender? Que lá fora o inimigo quer fazer isso. Só que nós temos a cobertura de Deus na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Muitas vezes, há situações que quer nos gerar medo, nos gerar desconforto. Ah, mas e aí, como é que eu faço com isso? Como é que é isso? Não, Jesus veio para me dar vida e vida com qualidade. Ele falou assim, ó, eu sou a porta, ó, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá. Quer dizer, tenho liberdade e achará pastagem, suprimento. Salvar-se-á. Eu escolhi a direção que Jesus tem para a minha vida. Eu escolhi o projeto que ele tem. Eu tomei posse do sacrifício dele na cruz do Calvário. Então, o que vai acontecer com a minha vida? Ter salvação em cada área. Ah, tem uma área da minha vida, Senhor, olha, dá direção aqui, põe a tua mão, abençoa. Às vezes há situações que eu fico lá, não vou, depois isso é tão simples, isso é tão natural, irmãos. Nós temos um Deus e em tudo nós vamos dividir com o Pai do céu aquilo que nós precisamos. Olha só, no Efésios 6:10, Efésios 6:10. Ó, no 10 diz assim, eu vou ler o 10 e o 11, tá? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O que eu preciso entender? Põe lá no 10, por favor. Volta lá no 10. Olha só. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aonde que eu vou buscar força? É em Jesus. Mas aí você vai falar assim, não, mas eu estou buscando força em Jesus. Eu estou clamando ao Senhor Jesus. Irmãos, eu preciso colocar Ele em primeiro lugar. Apresentar para Deus. Fortalecei-vos no Senhor. Sabe o que acontece? Isso aqui é uma ferramenta muito boa. Eu fiquei sabendo de uma informação agora há pouco. Por quê? Porque vem por aqui, vem por um monte de caminho. Mas isso é uma ferramenta que muitas vezes tira a nossa comunhão de fortalecer no Senhor. Irmão, se você ficar um segundinho aqui no Instagram, é alguém pregando, é alguém contando uma história, aí daqui a pouco conforme você vai fazendo o seu perfil, vai aparecendo coisas lá do seu perfil. Aí entra um cara de eletricista e mostra umas ideias, aí você fala, nossa, que legal, aí daqui a pouco vem outra, aí vem um pedro. Quando vê, passou uma hora. O que eu preciso entender? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Versículo 11. Revestidos de toda a armadura de Deus. Na metade, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Eu vou andar que nem doido na rua? Será que vai acontecer alguma coisa? E agora?
E agora? Né? Nos primeiros dias depois que aconteceu o negócio lá da moto, eu andava assim, né? Vi um motoqueiro, eu já ficava assim. Ficava meio assim, né? Ou eu acelerava muito, ou eu acelerava muito, eu deixava passar logo. Irmãos, Deus é que está cuidando da nossa vida. Se eu estou me fortalecendo no Senhor, tem as astutas ciladas do diabo. Então o que nós precisamos entender? Não brinque de ser cristão. Eu não posso brincar de ser cristão em todos os sentidos. Não é só um sentido. Eu preciso tomar cuidado com o que eu falo, com o que eu penso, com o que eu olho, na onde eu converso, com quem eu converso, o que eu posto, o que eu deixo de postar. Ah, não, eu sou uma pessoa, não devo satisfação para ninguém. Quem não deve o quê? Vai postar o que não serve, você vai ver se você vai arrumar serviço em algum lugar. Não vai. E uma série de coisas. Mas o que eu preciso entender? Que tem astutas ciladas. Eu vou andar doido, apavorado? Não. Eu vou andar confiando em Deus, que Ele está me livrando, está me guardando. Só que nós precisamos entender, é mais ou menos assim. Como que eu vejo essa... Por exemplo, Pedro. Como que você enxerga essa lâmpada aqui? Essa aqui ou aquela ali? Qualquer uma. Como é que você visualiza? Tá, mas o que você imagina? Se você visualizasse com o pé, filho, aí ia ser meio difícil. Vai lá. Vamos lá. O que você imagina? Vai, filho. A luz está sendo emitida, né? Como é que você vê, Florisvaldo? Uma lâmpada mais clara ou mais escura? Tá bom, vamos mais. Tá bom, eu vou pela minha visão. Irmãos, quando fala assim, olha só, o que eu quero trazer para nós? As astutas ciladas do diabo. Então, às vezes, presta atenção. Às vezes alguém me chama na residência, fala assim, fulano, você vem aqui fazer tal serviço? Eu olho e falo, meu Deus, é uma coisa tão simples. Para mim parece simples, mas tem ali dentro tem o bocal, né? Que a gente chama de bocal, tem outro nome, mas a gente chama de bocal. Aí tem um encaixezinho ali que não, ele é ligado e assim assado. Irmãos, sabe como é que o diabo vê a nossa vida? Eu falo uma coisa, você fala outra coisa, mas ele está imaginando como que ele vai usar aquilo lá na frente. Eu olho aquela lâmpada, eu já vejo o fio, alguém fala assim, tem um problema acontecendo aqui na minha casa. Aí a pessoa dá o diagnóstico. Aí eu já vou preparado para mais ou menos ser aquilo que ela falou. Dependendo do que ela fala, é uma coisa simples. Irmãos, o que eu preciso entender? Naquilo que talvez nós temos experiência, mas há coisa que nós não temos experiência. E o que eu preciso fazer? Tomar cuidado. Eu, pastor Daniel, preciso parar de brincar de ser cristão. O diabo não para de brincar de ser diabo. Ele pensa muitas coisas. Às vezes tem situação que... Você já conversou com alguém que você está distraído? Mas aí aquela pessoa fala assim, não, eu te vejo todo dia, você para ali e faz isso. Fala assim, Jesus, olha só, estou sendo filmado. E é assim o mundo espiritual. Às vezes, eu não estou preocupado com as astutas ciladas do diabo. O que eu vou fazer? Eu vou andar preocupado? Não. Mas eu preciso entender que há astutas ciladas. Tem situação que nós não estamos imaginando. Mas o diabo existe e luta contra a nossa vida. Agora, o que eu preciso entender? Eu tenho um Deus, você tem um Deus, um Pai que está cuidando da sua vida. O que eu não quero enaltecer as obras, os ataques do diabo, mas nós precisamos andar consciente. É mais ou menos assim, ó. Pedro Daniel. Às vezes ele faz algumas coisas em casa. Ou ele faz algumas coisas na rua comigo, né, na hora das crianças. Mas tem coisa que ele não está prestando atenção.
lá na frente. Ele não está prestando atenção, porque a mente dele é a mente da idade dele. Então, o que eu preciso entender? Andar consciente com muitas coisas. Às vezes, há situações que eu tenho um Deus e eu tenho um Pai, mas eu preciso entender que Deus está nos livrando de situações, de coisas, de condições. Continuando aqui, Efésios, agora eu quero trazer para Efésios 4, 22. Só voltar, Pedro. 4, 22. Eu vou pegar aqui a minha. No 22, diz assim, ó. 22. Que quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem, que corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido. Versículo 24. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, em verdadeira justiça e santidade. Versículo 26. Não, 27. Peraí. 27. Não deis lugar ao diabo. Irmãos, olha só. Eu quero parar nesse aqui. Ele está num contexto, ó, o subtítulo lá em cima do 17 está falando assim: a santidade, não precisa abrir não, 17 não, tá? Só eu vou ler aqui o subtítulo da minha, fala assim: a santidade cristã é oposta aos costumes dos gentios. A santidade, ele está falando de santidade. O que eu quero trazer para nós? Despojeis do velho homem. O que o velho homem vai nos dar ideias? Qual é as condições? Eu preciso me despojar. Ele está falando aqui no sentido de santidade, mas o que eu quero trazer para a nossa vida é no sentido da nossa mente, aquilo que muitas vezes as batalhas maiores da nossa vida, eu acredito que acontece na mente. Passamos por muitas batalhas, mas o fundo delas está lá na mente. Então ele fala assim, ó, despojei, ó, que quanto ao trato passado, vos despojei, se desprende, joga fora as ideias, as teorias do velho homem, que corrompem pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Aí no versículo 27, não deis lugar ao diabo. Irmãos, olha só, não dê lugar ao diabo na sua mente, no nome de Jesus. Olha só, muitas vezes há situações que nós vamos optar o caminho que o velho homem vai nos dar uma ideia. Nós vamos optar por caminhos que a velha natureza vai nos dar ideia. Mas o que eu vou fazer? Não vou dar lugar para o diabo. Por quê? Às vezes nós imaginamos que a nossa estratégia é essa, não, eu vou fazer tal coisa. Isso, aí você logo pensa, não, mas quem faz isso? Fulano faz isso, ciclano faz isso, outro fulano faz isso. E o que eu preciso entender com isso tudo? Que eu não sou fulano, que eu não sou ciclano. Eu vou seguir a ideia do novo homem renovado no sentido espiritual, entendendo que Deus está no negócio. Às vezes, olha só, surge um desafio. É nesse sentido que eu quero trazer. Surge um desafio para nós, uma prova, uma luta, um desafio. Aí nós falamos assim, puxa vida, eu vou fazer tal coisa. Por exemplo, Saul. Saul surgiu lá o dia da luta, da batalha lá. E o povo estava indo embora. Ele falou, não, peraí. Não, eu vou ter que oferecer o sacrifício aqui, porque o povo está indo embora. Na hora que for oferecer o sacrifício, todo mundo vai ficar, vai reunir o povo. Irmãos, foi ideia do velho homem, não siga a ideia do velho homem. Olha só, Moisés está lá numa situação, viu o egípcio e o hebreu. O que ele fez? Os dois brigando. Foi lá e matou o egípcio e escondeu na areia.
a atitude do velho homem. O que eu preciso entender? E depois descobriram, né? Ele vai lá para o deserto. O que nós precisamos entender? Não siga a ideia do velho homem. Não dá lugar para o diabo nas decisões, nas ideias que eu e você precisamos tomar. Porque sabe o que acontece? Muitas vezes nós vamos agir por impulso e pela situação que nos está ali. Às vezes eu estou cansado, você está cansado, está com fome, que mais? Está com sono, enfim, seja qual for a debilidade humana, seja qual for a necessidade humana que nos vem. Aí o que eu vou fazer? Vou tomar uma atitude que o velho homem vai dar ideia. Aí entra lá na gente dar lugar para o diabo. Sabe o que eu quero? Mais ou menos assim? É assim, tem uma situação que eu posso resolver agora, mas eu deixo para depois. Ele está falando exatamente nesse sentido aqui. Irai-vos e não pequeis e tal, no 26, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Então ele está falando exatamente nesse sentido. Então o que eu preciso entender? Não vou dar lugar para o diabo. Não precisa resolver isso aqui. Vamos resolver isso aqui agora? Claro, né? Vamos ser sábios, né? É meia-noite, 1h da manhã você precisa resolver. Não dá, né? Para resolver agora, mas naquilo que é possível. Por quê? Para a gente não dar lugar para o diabo nas situações, nas condições. Eu ia ler Gálatas aqui. Eu vou ler 1 Pedro 5,7. Põe o Gálatas para mim. 1 Pedro 5,7. Gálatas, versículo 2,20. Gálatas 2,20, Pedro. E todo mundo aí abre em 1 Pedro 5,7, por favor. 1 Pedro 5,7. Vai, Pedro Daniel, Gálatas 2,20. Isso, ó. Acompanha aqui na tela, aqui depois a gente passa para 1 Pedro, tá? Ó, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo... Vou ficar só no versículo 20, tá? Depois eu vou para Pedro. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo. O que nós precisamos fazer todo dia para não dar lugar para o diabo? Já estou crucificado com Cristo, mas é difícil eu crucificar a minha carne. Aí ele fala assim, ó, eu estou na carne, mas vivo na carne, e a vida que agora vivo na carne, essa ocasião agora, né, depois vamos se dizer que foi um batismo, né, quando ele tem um encontro lá com Jesus, ele cai lá do cavalo, e a vida que vivo agora, vivo na fé. Meu irmão, como que eu não vou dar lugar para o diabo? Se eu crucificar a minha carne. E entender que em todo tempo nós vamos viver na fé. Vamos andar na fé. No 1 Pedro 5,7. Diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, o qual resistir firmes na fé. Olha só, resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Versículo 8. Sede sóbrios. Você anda bebendo cachaça por aí? Eu creio que não. Só que o que ele fala assim? Ai, Sofia. O que nós precisamos entender? Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda
em derredor. Ao redor é o Senhor, derredor. Bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O que nós precisamos entender? Ser sóbrio. Você já viu quando você está caindo de sono, que nem hoje? Todo mundo trabalha, levanta 5 horas da manhã, 4 horas da manhã. A gente tá o quê? Tá meio, né? Depois que vai tomar o café, passa o sono, mas vai conversar, passa o sono. Mas agora a gente fica meio, né? Assim, cansado. Irmãos, nas atitudes eu preciso ser sóbrio. Não, ó, eu vou falar de novo de atitude. Jesus, não toma atitude cansado. Irmão, eu não sei se amanhã você vai precisar tomar alguma atitude. Às vezes chega, tá tudo, né? Nós estamos aqui, né? Aí chega alguma ocasião, né? E eu tô pregando, tô ouvindo, então serve para todos nós. Aí nós precisamos tomar uma atitude. Seja sóbrio. Resolve as coisas sóbrio, não vai cansado não. Tem situação que nós... Por quê? Porque o diabo anda ao derredor bramando a quem possa tragar. Tem um termo por aí que, eu não sei se é policial, que usa, ou gente que usa, não deixar a ponta solta. Não sei de onde que vem esse termo. Mas não deixa coisa por resolver. A não ser coisas a longo prazo que precisam se resolver, dar-se uma solução. Mas o que ele está falando assim? Ó, sede sóbrios, vigiai. Irmãos, tem situação, e quando a gente fala vigiar, tem situação que às vezes a gente não sabe o que está por trás daquela situação. Mas o que eu preciso fazer? O diabo anda ao derredor, bramando a quem possa tragar. Então o que eu vou fazer? Eu vou vigiar. Às vezes é no ônibus, às vezes é no serviço, trabalhando, às vezes é dirigindo. Aí você está no ônibus lá, surge uma situação, está no lugar, surge uma situação, o que eu preciso fazer? Ó, o diabo anda ao derredor, bramando quem possa tragar. Olha só, eu já ouvi isso várias vezes. Várias vezes. Que uma pombinha pode fazer, você parar num lugar, ela fazer uma sujeirinha lá na nossa cabeça, não pode? Pode acontecer, não pode? Já ouvi isso várias vezes. Pode, claro que pode acontecer. Mas agora fazer ninho, se ela fazer uma sujeirinha, você vai ficar lá debaixo para ela fazer de novo? Claro que não. As situações, elas podem chegar até nós, mas nós vamos decidir o que vamos fazer com ela. Surgiu uma situação, eu sei que o diabo anda ao derredor. Às vezes, há pessoas que por um triz, eu vi aqui, ó, eu vi pessoa por influência de outras pessoas tomar atitude, se bagunçar a vida, e está bagunçado até hoje. Porque por causa de uma simples atitude, o diabo anda ao derredor, bramando a quem possa tragar. O que eu preciso fazer? Buscando como um leão a quem possa tragar. O que nós precisamos entender? Toma cuidado. Deus, Ele está cuidando da nossa vida. Mas o que eu preciso fazer? Entender que há dentro de nós a salvação de Jesus. Mas eu preciso entrar por Jesus, que é a porta. Entender que as coisas vão acontecer, se fortalecer em Deus, não ouvir as ideias do velho homem, se revestir do novo homem, e não dar lugar para o diabo. E saber que o inimigo está aí, tentando, bramando quem possa tragar. Irmãos, olha só. Às vezes, surge situação que é mais fácil eu pedir desculpa agora, passar vergonha agora, do que deixar o negócio remontar lá para frente. Não, passe vergonha agora. Tem situação que você fala assim, não, me desculpa aí, você sabe que você está certo, mas você entrou numa situação que não deveria ter falado, não deveria ter se expressado, e surge ali, o bramando quem possa tragar. Vigia. Para finalizar, olha só, com tudo isso, vamos lá em Salmos 91. Salmos 91, versículo 1, tá? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará.
Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Nele confiarei. Versículo 1. Volta para o versículo 1. Aquele que habita, aquele que mora. Você tem que ter a plena consciência com tudo isso que eu te falei, com todas as coisas. Nós habitamos, nós moramos, habitar, morar, eu moro no esconderijo do Altíssimo. Eu vou descansar na sombra do meu Deus. Você vai descansar na sombra do teu Deus. Olha só, surgiu a situação, com tudo isso que eu te falei, surgiu a situação, surgiu a condição, o que eu vou lembrar? Olha só, Deus, eu habito no esconderijo do Altíssimo. Eu estou aqui, eu sou teu servo, eu sou tua serva. Descansa na sombra de Deus, em nome de Jesus. Ah, tem desafio, o inimigo anda ao derredor, bramando quem possa tragar, o inimigo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus vai nos dar a vida com qualidade. Continuando, ele fala assim, versículo 3, porque ele me livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Lá fora tem laço do passarinheiro, tem peste perniciosa, mas o que ele faz com a nossa vida? Vai nos livrar, vai nos guardar. Então eu preciso entender, porque ele te livrará do laço do passarinheiro. Se é um laço, é porque a gente não vai ver e vai ser livre. Porque se pega o passarinho, que tem asa, é tão astuto, tão inteligente um passarinho, não é? Passarinho, para você pegar ele, não tem. É um bichinho muito rápido ali, mas tem um laço do passarinheiro. Então o que Deus vai me livrar? Vai me guardar. Eu tenho um Deus que está cuidando, continuando. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. E a sua verdade é escudo de broquel. O que está a versão nova aí? Deixa eu ver aí. Não temerás o espanto noturno, nem seta que voe de dia. Meu irmão, às vezes a gente vê esse versículo aberto, né, no monte de casa, né? Por quê? Porque olha o subtítulo aqui: a segurança daquele que se refugia em Deus. Se você e eu estamos nos refugiando em Deus, tenha a plena certeza que pode ter, não temerá o espanto noturno, nem seta que voa de dia. Teve um dia que eu saí de um lugar, onde eu estava nesse dia, eu estava no Piquiri, na ponte do Piquiri. Saí de lá às 11 horas da noite, e de moto. É legal fazer isso? Claro que não. Eu não quero fazer isso mais. Mas saí de lá tarde. E aí você passa de cada caminho, você fala assim, nossa, irmãos, Deus é que vai me guardar. O que tiver que acontecer, está tudo nas mãos de Deus. Mas eu habito, você habita no esconderijo do Altíssimo. Eu preciso entender que Ele está honrando a aliança que tem comigo e com você. Há situações contrárias, há desafio, há força do inimigo, um monte de coisa. Mas eu e você habita no esconderijo do Altíssimo. Eu trouxe essa mensagem para que nós tome cuidado, haja assim, haja assado, porque existem pessoas à nossa volta, existe o mundo espiritual, existe o inimigo que luta contra a nossa vida, mas eu preciso entender que não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia. Seta, uma seta que voa de dia. Nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Meu irmão, tudo vai acontecer debaixo da direção de Deus, mas eu e você, nós vamos viver essa promessa dessa palavra aqui, aleluia, em nome de Jesus. Nós temos um Deus que tem cuidado da nossa vida, tem guardado a nossa casa, a nossa família. Olha só, versículo 9, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo, e a tua habitação.
nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guarde em todos os caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com o teu pé em pedra. Irmãos, Deus está guardando a nossa vida. Aleluia. Eu preciso... O que eu queria trazer para nós? Vamos agir com consciência, entendendo que nem eu nem você, nós não somos super-homem ou super-mulher, mas nós temos um Deus que nós habitamos no esconderijo do Altíssimo, e à sombra do Onipotente, que é o nosso Deus, nós vamos descansar em nome de Jesus. Tem situação de desafio? Tem situação de medo? Mas lembre, Deus, ele sempre honra a aliança que tem conosco. Está passando um desafio, Deus, me socorre agora. Deus vai te socorrer naquela... mas não deu nem tempo de clamar. Entenda que você vai viver o livramento de Deus, em nome de Jesus, a bênção de Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus.